Questão 69, questão de urbanização. A competência de área 6 fala da relação da sociedade e natureza, e a 26 as formas, a maneira como o homem ocupa o espaço. Bom, no texto número 1, gente, nós temos aí o quê? Quero que você observe aqui um elemento bem interessante. Aqui embaixo, ou no primeiro plano, você tem imóveis, né, com uma característica peculiar urbanística mais antiga, e aqui para trás você tem edifícios bem maiores, né? Ou seja, mostrando a imponência das estruturas modernas, tá bom? Com as originais no espaço. E o que é possível ver é que pelos guindastes aqui, ó, pelos guindastes aqui presentes, ó, tá vendo? Observa-se que as modernas estão em crescimento, em substituição, naturalmente, àquelas originais. E aí tem um texto 2 que diz o seguinte, vamos lá. O termo foi cunhado em 1964 pela socióloga britânica Ruth Glass. Ela descreveu esse fenômeno, então, de fato, a imagem retrata um fenômeno, quando estava acontecendo em um bairro de imigrantes de classe trabalhadora de Londres, Inglaterra, depois que percebeu que jovens profissionais começavam a se mudar para lá. O termo se refere a ricos proprietários de terra. Então tá aí, ó, ricos proprietários de terra. Há também um aspecto cultural, com casas de penhores e lojas de desconto, de cheques, sendo substituídos por estúdios de yoga, lofts de arte e bares de suco, por exemplo. Com o bairro transformado, este se torna mais caro para se viver. Tá aí, ó. Com o bairro transformado, este se torna mais caro de viver. Ou seja, esse fenômeno também é uma questão controversa e politicamente carregada. Quando um bairro passa por esse processo, os residentes atuais podem eventualmente ser deslocados, quando não são expulsos do bairro que ocupavam. Os residentes atuais podem eventualmente ser deslocados quando são expulsos do bairro que ocupavam. Então, o que a gente está vendo aqui? Numa mesma paisagem, dois tipos de habitações, uma de baixo custo e outra de alto custo. E o texto está falando que é um fenômeno onde você consegue verificar proprietários naquela região ricos, e aí o bairro vai se transformando e vai ficando caro para viver. E na medida que ele vai ficando caro para viver, os moradores naturalmente acabam sendo retirados. Então vamos lá. A partir dos textos, o fenômeno manifestado nos espaços retratados, então que fenômeno é esse? Gentrificação, ok? Então gentry, né, é justamente um processo que foi visto em Londres e depois foi replicado em outros lugares do mundo. Você tem aquele bairro inicial, aquele bairro que normalmente é um conjunto habitacional, fica na borda da cidade, com casas, né, de padrão baixo para trabalhadores de baixa renda. E aí, na medida que os espaços centrais da cidade começam a ficar cada vez mais escassos, a tendência natural é que a cidade comece a crescer para as periferias e vão alcançando esses bairros que outrora era voltado para aquela população de baixa renda. Só que aí começam a chegar algumas infraestruturas, o bairro vai se qualificando, vai se valorizando, os agentes imobiliários compram esses imóveis e ocorre essa substituição da população residente e acréscimo de infraestrutura. Smart Cities são cidades inteligentes, né? Cidades onde a internet vai ser a grande ferramenta de funcionamento. Rugosidade é quando você mantém uma estrutura urbana, porém vai mudando a funcionalidade. Por exemplo, casarões em grandes avenidas, né? Por fora você vê aquele casarão bonito que remonta uma urbanização de 100 anos atrás, por exemplo, 80 anos atrás, porém deixou de ser uma residência e passou a ser, por exemplo, um salão de belezas, passou a ser uma agência de viagens, um banco, coisa parecida. Periferização é o crescimento para a periferia. A acupuntura urbana é quando uma cidade tem alguns problemas urbanos e, consequentemente, geram problemas sociais. A comunidade de um bairro vai lá e ajeita. Por exemplo, um bairro que você tem uma praça bela, mas uma praça que não consegue ser mais cuidada pela instituição pública, no caso, o governo municipal, e aí a própria comunidade vai lá e resolve essa problemática que deveria ser resolvida pelo poder público. Então, é chamado de acupuntura urbana, é como se você estivesse acertando pontualmente naquele determinado lugar. Gentrificação, valorização do metro quadrado urbano e enobrecimento populacional. Valeu!